Momento de reflexão com o pastor Claubério Araújo. Pai seja convosco, seja bem-vindo no nosso canal, que você se inscreva, dê um like, nos siga no Instagram, tá bom? O Instagram vai estar aqui embaixo, também, em nome de Jesus. Meus queridos, a palavra que eu tenho hoje, ela é simplesmente o tema: antes de desejar uma experiência com Deus, cresça naquilo que já experimentou. Carta de Gálatas, capítulo 3, versículo de número 3, diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, ou em outras traduções, se aperfeiçoando agora pela carne. Meus queridos, eu quero trazer o seguinte detalhe: para que nós venhamos crescer em Deus, precisamos cuidar daquilo que Ele nos deu. Meus amados, para que você almeje algo novo de Deus, você precisa crescer naquilo que você já experimentou. Não tem como você conseguir algo novo de Deus sem crescer em algo que você já experimentou. Nós só poderemos conseguir algo novo de Deus, repito, crescendo naquilo que nós já experimentamos. Então, se você deseja, se você almeja ter uma nova experiência com Deus, fique conosco que eu trarei agora alguns tópicos para que nós venhamos a aprender. Meus queridos, José, ele tinha aproximadamente 14 anos a 15 anos, quando José já ajudava o seu pai administrativamente. José já ajudava a contabilidade com seu pai. José já o ajudava administrativamente. José, ele simplesmente cresceu naquilo que ele já estava experimentando. José ajudava seu pai a saber quanto ele tinha de gado, o que havia vendido, o que já tinha sido tosquiado, ou até mesmo o que já havia se perdido. Meus queridos, José, ele já tinha começado isso já na sua juventude. E passado o tempo, José, ele vai receber do seu pai uma recompensa. Essa recompensa é aquela túnica de várias cores que nós já conhecemos. Meus queridos, quando isso acontece, os irmãos de José criam uma empatia de José, cria uma certa inveja de José. Meus amados, quando José passa a ser perseguido pelos seus irmãos, eles vão começar agora a planejar algo contra José. E quando isso acontece, José sai a pedido do pai a procurar os seus irmãos. Quando ele o encontra, os seus irmãos pegam-lhe José, toma-lhe a túnica, joga ele no poço. Depois tira José do poço, vende aos ismaelitas, que posteriormente vende aos egípcios, mais precisamente a Potifar. José agora ele está em terra estranha, ele está com pessoas estranhas, ele está servindo agora pessoa estranha. José agora ele não é mais o príncipe, pois o seu pai era rei em Canaã, era o líder de Canaã. José agora é escravo. José agora passa a trabalhar para Potifar. José ele não olha as circunstâncias e passa a ser desobediente, não. A Bíblia não tem dizendo nenhum relato de que José tenha murmurado. Então não murmure, não reclame daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Existem momentos difíceis, sim,
Mas se tiver sido Deus que tenha colocado, não podemos reclamar. José agora ele vai ser fiel a Potifar. Potifar tira ele do campo, coloca dentro da sua casa. Potifar entrega agora tudo que é dele para José administrar. José já administrava as coisas do seu pai, então ele não tem problema de administrar as coisas de Potifar. A Bíblia diz que Deus era com José, porque Deus já era com José quando estava administrando as coisas do seu pai, porque José fazia com alegria, José fazia com obediência. Meus queridos, José agora, ele vai ser caluniado pela esposa de Potifar. Ela inventa dizendo que ele o atacou, que ele deu em cima dela. Potifar vai lançar José agora no calabouço. José poderia reclamar em dizer por que isto está acontecendo. José poderia reclamar de Deus, mas ele não faz isso. José simplesmente ele vai para o calabouço calado, mas ele se defende, ele diz: eu não fiz nada disso. Chega no calabouço, José está agora numa parte totalmente terrível daquela localidade. Se já está numa terra distante, uma terra estranha, com um povo estranho, já não era bom. Imagine agora estar no mesmo local, só que agora preso dentro de um calabouço. Meus queridos, José, ele estava crescendo naquela experiência que ele estava adquirindo, que ele estava passando, experimentando. José agora ele está no calabouço e de repente vem o copeiro e o padeiro. Eles vão para a mesma prisão onde estava José. José estava administrando a prisão. Por quê? Porque José já era administrador quando estava com seu pai. Foi administrador das coisas de Potifar, e agora ele estava administrando as coisas da cadeia. Deixa eu te dizer uma coisa: José crescia na experiência que ele estava experimentando. Então Deus colocava José em situações, mas não arrancava de José o dom que Deus tinha lhe dado. E José passa a administrar a cadeia começa a ser um outro local, um local diferente, um local que já não era tão ruim quanto antes. E agora o copeiro e o padeiro têm um sonho. Cada um tem um sonho, você conhece a história. Eles chegam para José, José decifra os sonhos de cada um deles. E do jeito que José disse acontece. O padeiro morre e o copeiro é restituído ao seu cargo. José olha para o copeiro e diz: lembra-te de mim quando chegares diante de Faraó. Meus queridos, não espere aqueles que estejam em cima lembrar dos que estão embaixo. Meus queridos, aqueles que estão em cima geralmente vai esquecer dos que estão embaixo. Então o copeiro esquece de José 2 anos. Meus amados, e quando isso acontece, nesse período de 2 anos que José fica esquecido dentro daquele calabouço, dentro daquela cadeia, Deus vai começar agora a trabalhar os 2 anos que José passou esquecido pelo copeiro. Ele não passou esquecido de Deus. Enquanto os 2 anos José estava na cadeia, Deus estava trabalhando uma nova fase para José. E de repente Deus dá um pesadelo a Faraó que você conhece. Faraó tem aquele pesadelo e de repente o copeiro lembra de José e manda Faraó buscar José. E ali, quando Faraó manda buscar José, Faraó manda com que a barba de José seja tirada, o cabelo de José seja cortado, as vestes de José seja trocada. Igreja, quando Deus tem algo novo para nós, uma nova experiência, Ele cuida de nos dar tudo novo. E agora José vai para diante da face de Faraó. Faraó conversa com José e diz: és tu que decifra sonhos? Ele diz: eu não, mas o Deus cujo qual eu sirvo me dá o discernimento dos tais. Se Ele me der, eu passarei a Faraó. Faraó conta o sonho, porque ninguém no Egito conseguiu decifrar o sonho de Faraó.
Ninguém conseguiu, os encantadores, os bruxos, os visionários, ninguém conseguiu. Mas aí quando ele conta a José, Deus dá o discernimento para José, José conta para o rei. E o rei simplesmente pergunta a José o que fazer. E José diz assim: escolha um homem sábio que venha administrar os 7 anos de fartura para conseguir suportar os 7 anos de seca. E Faraó diz assim: a quem encontraremos nós que tem o Espírito de Deus, senão este homem? Deixa eu te dizer uma coisa. Agora chegou uma nova fase, uma nova experiência de José com Deus. Porque José soube crescer naquilo que ele havia experimentado. 13 anos se passaram da venda de José a ele se tornar governador do Egito. Tudo existe um tempo. Existe tempo para tudo debaixo do sol. Meus queridos, eu quero falar também de Moisés. Eu quero trazer agora Moisés para nós. Que você comece a entender. Moisés, ele foi fugido da terra do Egito porque Faraó intentou matá-lo. Moisés foge, fica em Midian. E lá, Moisés conhece a sua esposa e ele passa 40 anos trabalhando para o seu sogro Jetro. Moisés começa a cuidar durante 40 anos das ovelhas do seu sogro Jetro. Meus queridos, Moisés agora ele vai começar a crescer naquilo que ele está experimentando. Se você deseja uma nova experiência com Deus, cresça naquilo que você já experimentou, sem o qual não tem como acontecer. E agora Moisés está crescendo, 40 anos ele está crescendo na experiência que ele está experimentando neste momento. E agora Moisés passa 40 anos, Deus desce, Deus fala com Moisés, envia Moisés ao Egito. Moisés vai ao Egito, tira o povo da escravidão. E agora vem mais 40 anos de Moisés, agora com o povo no deserto. Moisés vai crescer na experiência que ele está tendo. Meus queridos, você não pode estar querendo algo no amanhã, se você não viver o hoje, se você continuar no passado. A palavra presente nada é do que um presente de Deus para nós no dia chamado hoje. Passado, passou. Presente é hoje. Amanhã não nos cabe a nós. Não sabemos do amanhã. E Moisés agora vai passar 40 anos cuidando do povo de Deus no deserto. Ele passa muitas lutas, mas também passa por muitas coisas maravilhosas. Moisés vai trabalhando com Deus 40 anos, porque ele passou 40 anos trabalhando para o seu sogro. Moisés passou 40 anos trabalhando com as ovelhas do seu sogro Jetro, para depois trabalhar mais 40 anos com as ovelhas do Senhor. Meus queridos, Moisés passa o tempo, 40 mais 40, 80 anos de experiência de Moisés com Deus na terra. Moisés é levado por Deus, mas o maior sonho de Moisés, o desejo de Moisés era ver a face de Deus, a glória do Senhor. E Deus concede a Moisés, trazendo Moisés para falar com Jesus Cristo no Monte Tabor. Meus queridos, agora Moisés está diante de Jesus. O que Moisés mais queria ver era a glória de Deus, e ele vê a glória de Deus na face de Jesus Cristo naquele dia. Ei, Moisés estava vivendo uma nova fase com Deus, uma nova experiência com Deus. Por quê? Porque ele soube crescer na experiência que ele experimentou. Se você não souber crescer, se você não crescer no que você já experimentou, você não vai conseguir ter uma nova experiência com Deus. Passaram-se 80 anos ele no deserto,
Passaram-se muitos anos depois para que ele viesse falar com o Senhor Jesus. Mas foi realizado. Foi realizado. Outra pessoa que eu trouxe se chama Davi. Davi foi ungido com 15 anos de idade aproximadamente. Samuel unge Davi, rei de Israel. Mas para Davi ter uma nova experiência com Deus, precisou ser pastor das ovelhas de seu pai. Teve que ser um adorador, para depois passar a ter esta nova fase com Deus, de ser ungido rei de Israel. E quando Davi é ungido rei de Israel, vem um processo na vida de Davi. E esse processo na vida de Davi duraram 22 anos. Davi fugiu. Davi foi traído. Davi foi caluniado. Desejaram a morte de Davi. Davi, nesta fase, Davi ajudou o rei Saul. Davi trabalhava para o seu pai Jessé, cuidando das ovelhas do seu pai. E agora Davi está cuidando juntamente com o rei de Israel. Meus queridos, para se ter uma nova experiência com Deus, repito, você tem que crescer naquilo que você já experimentou. E Davi agora, ele experimentou uma fase com Deus quando estava no deserto cuidando das ovelhas. Ele passou a ser adorador, ele aprendeu a tocar e compor música para Deus. Agora ele estava ajudando Saul, tocando para Saul, e o demônio que atormentava Saul saía quando Davi tocava. Meus queridos, Davi foi ungido rei 22 anos depois. Quando Davi foi ungido rei, ele passou a ter uma nova experiência com Deus. Para que você tenha uma nova experiência com Deus, você tem que cuidar do que Ele já lhe deu. Você tem que cuidar do que Ele já lhe entregou. Sem o qual não tem como ter uma nova experiência com Deus. Outra pessoa que eu quero trazer para você, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 4 jovens, logo quando foram deportados, não quiseram comer dos manjares do rei. E passaram a comer simplesmente só legumes, para não comerem e fazerem a mesma coisa que todos faziam. Se guarde. E Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram diante da estátua do rei. Nabucodonosor ficou furioso e lançou os 3 jovens na fornalha de fogo ardente. Meus queridos, e quando eles são lançados na fornalha, por eles terem sido fiéis, por eles terem crescido naquilo que eles experimentaram, quando eles guardaram de comer dos manjares do rei, eles vão simplesmente passear dentro da fornalha com o 4º homem. Eles vão ter ali uma teofania do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estão passeando com o 4º homem na fornalha, porque souberam crescer naquilo que já experimentaram. Nabucodonosor vê aquilo e exalta o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles jovens só tiveram uma nova experiência com Deus, vendo o próprio Deus dentro da fornalha com eles, porque eles foram fiéis. Eles cresceram na experiência que já passaram. Não se engane nem se iluda. Para se ter uma nova experiência com Deus, tem que saber, tem que guardar aquilo que Deus já entregou, tem que saber cuidar, tem que cuidar bem. Meus queridos, eu quero trazer Daniel para
ter uma nova experiência com Deus, Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei baixou um decreto, devido aos seus conselheiros, baixou um decreto que aquele que orasse, fizesse uma oração, que fosse a um outro Deus, seriam lançados na cova dos leões. E quando Daniel é pego pelas mesmas pessoas que queriam lhe pegar, quando lançaram ao rei esta lei para ser sancionada, eles entregam Daniel ao rei, porque Daniel estava orando ao Senhor 3 vezes ao dia, ele não mudou. Daniel lembra do que passou quando ele não comeu os manjares do rei Nabucodonosor. Daniel lembra quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram fiéis ao Senhor a não se prostrar à estátua do rei. E ele simplesmente vai para a cova dos leões. Ele não teme. E ele não muda a sua rotina por causa de uma lei decretada. E agora Daniel vai ser lançado na cova dos leões. O rei passa a noite em claro. Daniel é lançado na cova dos leões. De manhãzinha, de madrugada, às 5 horas da manhã, o rei corre na cova dos leões, vai até a cova e grita: Daniel, Daniel. Ele grita chamando Daniel: o teu Deus te livrou. E Daniel diz: ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Para que você tenha uma nova experiência com Deus, precisa ser firme no servir ao Senhor. Precisa ser firme nas suas palavras. Você precisa ser firme com Deus. Para Daniel ter esta nova experiência, daquele anjo vir e fechar a boca dos leões, Daniel teve que crescer naquilo que ele já experimentou, e ele cresceu. E para ele ter uma nova experiência com Deus, para ele ter a visão que ele teve depois, falar face a face com Gabriel, o anjo Gabriel, ele teve que passar pela cova dos leões. Igreja, Daniel, ele foi ter a visão dos nossos dias, as 70 semanas, do que ainda virá. Para essa nova experiência, ele teve que ser fiel na cova dos leões. Não se engane, não tem como você ter uma nova experiência com Deus se você não for fiel naquilo que você está vivendo do momento. Meus queridos, eu quero te dizer uma coisa: se você foi chamado para pregar, seja fiel naquilo que Deus te chamou. Se você foi chamado para cantar, se você foi chamada para cantar, para pregar, sejam fiéis no seu chamado. Cresçam nessa experiência. Cresça nessa experiência que você está experimentando para viver o novo de Deus. Para ter uma nova experiência com Deus. Deus nunca vai dar nova experiência para aqueles que não cuidarem bem daquilo que Ele já entregou. Não se engane com isso. Não se engane com isso. Ezequiel, quando foi deportado, Ezequiel era sacerdote. O seu pai, Buzi, era sacerdote e o ofício de Ezequiel era o sacerdócio. Mas pela obediência que ele teve com Deus, dentro do cativeiro, Deus mudou o ofício de Ezequiel de sacerdote para profeta. Essa nova experiência que
que você deseja ter com Deus, precisa de cuidar daquilo que Deus lhe entregou hoje, no presente. Amém? Glória a Deus. Quero concluir essa mensagem. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Abra aí a sua Bíblia, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Aleluia, Deus. 3, 23, 24 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. E Salmos 58, 11, e encerraremos. Salmo 58, 11. Diz assim: então dirá o homem, Deus de veras há uma recompensa para o justo. De veras há um Deus que julga na terra. Ou seja, realmente, verdadeiramente, Deus tem recompensa para o justo. Deus tem uma recompensa para você. Seja justo. Antes que você tenha uma nova experiência com Deus, antes que você deseje ter uma nova experiência com Deus, cresça naquilo que você já experimentou. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Se inscreva também, compartilhe e nos siga no nosso Instagram, que vai estar aqui embaixo também. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.